Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso ambiente virtual de aprendizagem, o projeto Quava. O meu nome é Luiz Felipe, sou aluno do primeiro período do curso Sistemas para a Internet do IFTM e essa aula será sobre tabelas em HTML. Nós iremos aprender como criar uma tabela, as principais tags e atributos e alguns exemplos práticos. Bom, a tag para criar uma tabela é table, como podemos ver na imagem. Tudo que vier dentro dessa tag fará parte da tabela. Uma observação importante é que nessa aula nós iremos ver um exemplo de como montar um layout simples utilizando tabela. Porém, essa prática não é recomendada. Você nunca deverá fazer um layout utilizando tabelas. Para isso existe o CSS. As principais tags que formam a tabela são o TR, que cria uma linha, TD, que cria uma coluna, Caption, que define uma legenda, e TH, que define o título das colunas. Agora eu vou passar rapidamente os principais atributos na criação de tabelas, porque nós iremos ver melhor nos exemplos adiante. Por exemplo, border, bgcolor, background, cell spacing, cell paging e muitos outros. Também temos outros atributos que definem a largura e a altura da tabela, o alinhamento vertical e o co-span e o row-span, que eu vou explicar mais para frente no vídeo, que serve para mesclar as colunas e linhas. Muito útil para fazer layout ou algum outro tipo de tabulação de dados. Agora vamos criar uma tabela em HTML. Primeiro você vai lá na sua IDE de preferência e cria um esqueleto de uma página em HTML. Depois, no corpo da página que você acabou de criar, você vai inserir a tag table. Dentro da table, você vai criar a nossa primeira linha da tabela, que é o TR. E dentro dessa TR, terá a primeira coluna, que são os TDs. Dentro da primeira linha da tabela, eu criei 3 TDs e coloquei algum conteúdo. Por exemplo, arroz, feijão, macarrão, que vão representar 3 colunas dessa tabela. Porém, no navegador, a nossa tabela não parece uma tabela ainda. Como vocês podem ver, só está escrito arroz, feijão e macarrão, não tem mais nada. Parece apenas textos jogados na tela. Para resolver esse problema, nós vamos utilizar o atributo border, com valor 2, que vai dar uma borda para a nossa tabela. Agora sim, com a borda já está começando a aparecer uma tabela de verdade. Para alinhar essa tabela no centro do navegador, nós podemos usar o atributo align com valor center. E também eu adicionei outras TDs, que vão ser outras colunas, representando o código de cada produto. Por exemplo, 200, 400, 100. Então a tabela está ficando assim, ela está centralizada no navegador, com 3 linhas e 2 colunas. Uma coluna representando os nomes dos produtos e a outra coluna o código. Nós também podemos adicionar o atributo cell paging, que vai mudar o espaçamento interno entre as células, e o cell spacing, que vai mudar o espaçamento externo das células. Também podemos colocar uma cor de fundo com bgcolor, que no caso eu coloquei amarelo claro. Então a tabela ficou assim. Reparem que a cor de fundo mudou para amarelo claro e também o espaçamento entre as células ficou diferente. Vocês podem ver que o interno e o externo está um pouco longe uma da outra. Uma maneira bem didática de aprender a fazer tabelas em HTML é através da criação de layouts. Apesar que, como foi dito, você não deve criar um layout com tabelas. Porém, é uma boa maneira de aprender a usar todos os seus atributos e todas as suas tags. Nesse exemplo da imagem, é um layout simples, com uma tabela de 3 linhas, sendo que a primeira ocupa toda a largura do navegador e vai receber o nome do site. A segunda linha conta com 3 colunas, sendo que a da esquerda receberá o menu, a do meio o conteúdo do site e a da direita as imagens. A última linha ocupa toda a largura do navegador, como a primeira, e receberá o rodapé do site. Para fazer esse efeito, foi utilizado o atributo co-span, que veremos em seguida. Então, esse é o código que gerou aquele layout. Nós definimos a tabela com a largura de 100%. Na primeira linha, a TD possui co-span de 3, ou seja, uma célula ocupará o espaço de 3.
assim como no rodapé. Já na segunda linha, nós definimos uma largura fixa para as células da extremidade, de 20%, e o restante ficará para TD de conteúdo. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais e até a próxima videoaula.